Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o portal GE, naquele esquema. Se você quiser a reportagem completa, acesse o site e leia. Eu já faço uma análise sobre o título, ali põe a minha ideia, opinião e análise. Vamos lá, a primeira notícia. Andrei desembarca no Rio para assinar com o Flamengo. Veja como foi. O goleiro de 24 anos vai fechar por 4 anos com o clube. Aí você acha um goleiro novo, que vai ficar ali para ser reserva do Rossi. É um goleiro já rodado, experimentado lá fora na Europa. Então vem para somar o Matheus Cunha, que tinha pouca oportunidade, um excelente goleiro, mas precisava ganhar tempo em jogos, para pegar um goleiro que já tem esse tempo aí, essa experiência a mais. Então é um goleiro que, é, pela idade, vai ficar com um contrato de 4 anos, vai ficar até os 28, podendo renovar até os 32, mas depende muito do que ele apresentar. Se ele vai vir para ser reserva do Rose, então vai ter uma competição ali interna entre Rose e Andrei. Rose está na frente, mas Rose daqui a pouquinho aposenta, Andrei pode vir e assumir o lugar dele. Então vamos ver, tem muita coisa acontecendo nesses 4 anos que o Andrei vai ficar no Flamengo e só ele vai poder comprovar se vai ter a chance ou não, ou vai ser um jogador que vai entrar, vai ficar no banco de reserva e ou no final do contrato vai sair. Então depende do próprio jogador demonstrar seu futebol. Vamos para mais notícia. Flamengo, Flamengo espera que o West Ham diminua o pedido por Paquetá em reunião. Flamengo confia em volta de Paquetá e estabelece valores. Começou por 32 milhões de euros, já ouvi 43, falaram que eles pediram 60 milhões. Eu creio que o Paquetá vale mais ou menos 32 milhões de euros, é o preço comum lá na Europa o jogador, ainda mais o West Ham que não está nas principais competição, está quase caindo lá no campeonato inglês. Então o Flamengo vai negociar o valor. Eu creio que fique por 32 milhões de euros mesmo. 60 milhões de euros também não vai pagar por ele. Então eu creio que fique por ali, já que ele está pedindo para sair. Se chegar a 40, 42, como vou falar, o Flamengo pode fazer uma proposta de 20 e parcelar em 6 meses o restante, não precisando pagar tudo à vista. Eu creio que se o jogador quer vir, é questão de detalhe, e acho que esses detalhes vão ser fechado, a forma de pagamento que vai ficar a longo prazo, dependendo do valor, se for 40, 50, 60 milhões, eu acho que o Flamengo vai pagar a longo prazo e vai conseguir pagar. Acho que a vinda do Paquetá é fundamental para o Flamengo, porque é um jogador que eleva o nível. Se você olhar em um time formado com Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Carrascal, acho que o nível técnico de toque de bola, habilidade, poder de finalização aumenta de um tamanho enorme dentro do Flamengo. Então, vindo para cá para mim é um jogador chave para o Flamengo. Então, é grande estrela. Putz, se você para pensar, para assim e pensa no gol Rossi, lateral direito Rafaela, que arrebentou no passado. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira. Lateral esquerda, Alexandre. Aí Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Carrascal e Pedro. Nossa, assim, não tem explicação. É um timaço, é uma seleção. Se você for sincero, você parar para analisar
com certeza uma seleção brasileira, se você, uma seleção montada ali brasileira, porque tem argentino, italiano, que é o caso do Jorginho, chileno, que é o caso da época, mas você olhar realmente é encorpado como uma seleção, como fosse uma seleção. Então, a Finta Paquetá para mim eleva muito o nível do Flamengo. E tem ainda a questão também que está procurando também um camisa nova no lugar do Pedro. Se não for nessa janela, vai ser nas próximas janelas. E além dos jogadores que ficam, acho que o Flamengo vai no meio do ano negociar alguns jogadores para que reduza lá para 22 jogadores, o número que o Flamengo acha ideal, acho, trabalhar dois times. E ele faz temporada longa. Já agora em janeiro já tem Campeonato Brasileiro, tem Supercopa, Recopa, em fevereiro ali já entra os Carioca, então é muita competição ali. Então o Flamengo vai precisar um elenco muito robusto. Então vamos contratar com os jogadores que o Flamengo necessita. Escalação: Garotos ganha nova chance contra o Bangu. Equipe será formada por jovens do sub-20. Vamos às escalações aqui. Deixa eu só posicionar aqui. O jogo será hoje às 29h30 no estádio Moça Bonita. Clube Premier transmite. E vamos lá para a provável escalação do Flamengo. Léo Lamete, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Johnny, Pablo Lúcio, Caio Nonoega ou Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Teles ou Alan Santos, Josué e Wallace. O Flamengo deve repetir o mesmo time, praticamente. Acho que o treinador vai dar sequência ao time, que não fez mal partido, pagou um pouquinho pela inexperiência, pelo erro de finalizações. As Wallace poderia ter marcado 2-0 para o Flamengo e o Flamengo levar um jogo melhor que foi levado contra a Portuguesa. Mas são garotos assim que tem qualidade. O Iago, um poder de decisão enorme na bola aérea. O Daniel Salles, de novo, a dupla Daniel Salles e Iago. Daniel Salles cruzando e Iago cabeceando. É uma dupla que tá certa no Flamengo. O Daniel Salles, para mim, mostra muita qualidade. Pode ser encorpado ao time profissional. Mostra um jogador que tem mercado. Se um time contratar ele, tem mercado. Pablo Lúcio deu bom lançamento, fez um jogo totalmente diferente do que tinha feito ano passado, um jogo que ele tecnicamente jogou muita bola. O Guilherme Gomes, eu gosto muito do futebol dele, mas estava apagado, apesar que ele que deu assistência para o Alisson, que pegou aquela bola de frente pro gol, chutou pro lado no primeiro tempo. Mas é um jogador que senti meio sumido. Por isso tempo caiu como volante ali, tentou organizar as jogadas. Mas é um jogador que eu espero muito dele, acho que tem qualidade para isso. Já o Douglas Teles sentiu campo, sentiu falta de ritmo. É um jogador que está se readaptando ao ano. Então é um jogador que ficou sumido no primeiro jogo, mas tem muito potencial, muita técnica. Assim como o Josué, que mostrou qualidade, tem um chapéu, uma sequência de chapéu ali do jogo. São jogadores que tem que amadurecer ainda. Tem que até o ASEAN, que perdeu os 2 gols, que faz parte do time profissional, tem que ser lapidado. Por isso que eu falo, acho que a visão da vinda do Paquetá mostra para o Flamengo um caminho de negócio. Você vende esses jogadores sub-20, deixa eles formar, quem se vinga se tornar jogador, chamar a atenção, o Flamengo recontrata, que como é o caso do Paquetá, saiu do Flamengo novo e agora sendo recontratado, o que eleva o nível técnico do Flamengo muito, muito alto. Então eu creio que esses jogadores todos da base aí
que, que há um destaque. Daniel Salles, Iago, João Vitor, Johnny, Pablo Lúcio, Lucas Piel, o cara não é, eu não conheço assim, futebol, não me chama muito futebol, Guilherme Lemos, Tocadeles, Suzuá, o Asian, tem que ser vendido, mas ser bem vendido, assim, para mim tem que ter, conquistar ele pelo menos uns 9 milhões de euros, que acho que seria o ideal para o Flamengo. Conseguir colocar ele na vitrine, forçar ele no elenco profissional ali, é, abrindo uma vitrine para ele dentro do Flamengo, para que consiga atingir esse valor. Então seria um retorno muito bom se o Flamengo conseguir vender algum desses jogadores por uns 9 a 15 milhões de euros. Acho que o Flamengo sair ganhando. Depois pode até repatriar, como o caso do Paquetá, por 35 milhões de euros. Mas inicialmente esses jogadores teriam que ser vendidos entre 9 a 15 milhões, que é o ideal, para que eles possam ir para lá para fora, se amadurecer e amadurecendo, também pode em outro momento trazer eles de volta e ali elevar o nível do elenco da geração futura. Então, eu creio que é um caminho muito bom. Samuel Lino passou por isso, saiu do Flamengo, não deu certo, foi pro São Bernardo foi vendido para a Europa e deu certo lá no Atlético de Madrid. Então, e depois retornou por 25 milhões de euros, agora é o Paquetá. Então, eu vejo esse caminho que o Flamengo estava sendo um caminho de negócio muito bom para o Flamengo. Vende, não tem o trabalho de formar o jogador profissionalmente, o jogador tem que ele por si responder, e se responder, o Flamengo retraz ele. Então eu acho que se o Flamengo caminhar por esse caminho, tá sucesso no futuro. Vamos ver, tem mais alguma coisa para comentar? Acho que é só isso mesmo. É isso mesmo. Então finalizo hoje a minha análise. Lembrando que tem Mengão, aí analisar o jogo para mim é melhor, é mais, consigo dar uma opinião melhor sobre o time taticamente e cada um desses jovens promessas que vão jogar no jogo de hoje. Lembrando, o jogo é às 21h30, no Moça Bonita, transmissão da TV Globo e Premiere. Então finaliza hoje a minha análise comigo, Eduardo.